Olá pessoal, eu sou Thiago Goulart, jornalista do blog Valor Educação. Estou com Walter Maciel, CEO de uma casa excelente que é a ZQuest. A gente vai bater um papo aqui, trocando um pouco as bolas aqui, falando um pouquinho da casa da ZQuest, falando um pouquinho sobre a gestão de fundos da casa e um pouquinho do cenário brasileiro. Walter, primeiro é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Fala um pouquinho da ZQuest pra gente, da história da ZQuest. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando para os seus investidores. A ZQuest é uma empresa independente de gestão, temos hoje 19 bilhões de reais sob gestão, espalhados em vários fundos, em várias estratégias. Nós fomos fundados em 2001, em 2003 começamos a realmente fazer gestão de fundos de terceiros, e hoje eu acho que o que faz a gente ser um pouquinho diferente na indústria é a diversidade de produtos na nossa prateleira. Nós temos ações long only, small mid caps, long biased, multimercados, long short, multimercados macro, renda fixa, crédito high grade e arbitragem. Isso faz com que o investidor que nos conhece tenha várias opções diferentes de investimentos, mas numa casa que ele entende, sabe quem são os profissionais, que tem o mesmo processo de investimentos, controle de risco, governança e uma presença, em várias plataformas, tendo muito acesso aos nossos produtos. Ô Walter, fala um pouquinho do time também, como é que é a composição do time aí? Porque você falou de vários fundos, é importante falar do time, qual é a seleção, o scratch aí? Não, sem dúvida, para você ter tantos produtos em gestão e em estratégias diferentes, você tem que ter uma equipe grande e com muita capacidade. Primeiro, meu sócio, o Alexandre Silvério, é o Chief Investment Officer da casa. O meu papel é fazer a gestão da empresa, cuidar do negócio. O do Silvério é coordenar as equipes de gestão. Ele também é o gestor responsável por renda variável. Em renda variável, a gente tem o Eduardo Carlier, o William Wang, o Rodrigo Melo. Nós temos uma equipe grande de traders e analistas. Temos também a turma macro. Os principais, os gestores, são o Sérgio Silva e o Bernardo Zerbini, mas com economista internacional, time econômico aqui no Brasil, traders, em crédito, Lawrence Melo, mais 3 traders que trabalham com ele, o Caio, o Daniel e o Thiago. Também temos a equipe de arbitragem, o Fábio Veiga e o Jean. Então, eu acho que também é uma outra vantagem que nós temos, porque, por exemplo, quando você olha para o nosso fundo multimercado, macro, ele é um fundo que pode investir em curva de juros, de inflação, mercados lá fora, também pode investir em ações, mas a gente tem a tecnologia dentro de casa. A vantagem de ter uma equipe tão completa é que você tem gente olhando para as empresas do ponto de vista de ações, do ponto de vista de crédito, olhando macroeconomia internacional, olhando a arbitragem, olhando diferentes mercados. Isso faz com que o processo de investimento seja muito mais rico. A equipe, Walter já está mencionando aqui, a equipe já é Copa do Mundo, é final de Copa do Mundo. Então, assim, já tem uns 23 jogadores, acima de 23 jogadores, excelente. Tudo atacante, hein? Não, e diferente da Copa do Mundo, gestão é ponto corrido que nunca acaba. Então, para o cliente, você ter aquele retorno espetacular e no ano que vem muito mal, não funciona. Então, uma outra coisa do nosso DNA é a consistência de resultado no longo prazo. Todos os nossos fundos, são quase 30 fundos abertos ao público, são fundos que batem os benchmarks respectivos desde o início. Eu acho que o importante para o investidor é ter uma casa onde ele confia e onde os retornos são consistentes ao longo do tempo. Walter, aí vamos, já que a casa tem bastante fundo, você poderia destacar algum para a gente e abrir uma posição ou até falar um pouco da estratégia? Claro que sim. Um pouquinho mais? Do ponto de vista de multimercado macro, a estratégia macro é fantástica por poder ter acesso a qualquer tipo de ativo e escolher o melhor cavalo naquele momento. Eu chamaria atenção para o ZQuest Multimax. O Max é o produto que tem o maior orçamento de risco da estratégia macro. O produto tem uma rentabilidade espetacular e, dessa maneira, pode se beneficiar de todo esse nosso expertise. A composição do fundo, qual é a composição do fundo? Depende muito do momento. Ele é um fundo que, primeiro, flexível, as posições offshore são posições para dar uma pimenta. Mas eu não vou dizer para vocês que qualquer time brasileiro tem uma vantagem comparativa com os gestores de lá fora. Então são posições muitas vezes para, às vezes, determinados temas que a gente explora. Exploramos muito bem o tema de juros nos Estados Unidos nos últimos 12 meses, mas a nossa capacidade, o nosso expertise é em Brasil. Então, assim, nós temos uma posição hoje aplicada em pré,
achando que os juros vão baixar, principalmente depois da reforma da Previdência, mas principalmente na valorização também das ações. Entendi. Do ponto de vista de ações, eu chamaria atenção para os 3 fundos. O Long Bias é um fundo que o gestor pode estar mexendo no componente direcional, mas também na carteira Long Short, gerando mais alfa para o fundo. Nós temos o Azequest Small Mid Caps, que não pode investir nas 10 maiores empresas do Bovespa. Nós não investimos em empresas pequenas porque a gente precisa ter liquidez na carteira. Mas é um fundo que, nesse momento de juro baixo, você vai ter empresas se desalavancando e que certamente vão ter resultados fantásticos. É isso que eu ia perguntar para você, Walter. A gente tem percebido aí até uma sinalização do Banco Central, Copom falando que, bom, a gente já está com a taxa Selic na baixa histórica e sinalizando uma baixa ainda maior, aí, um corte, né, para 5,75%, acho que no final do ano 5%. Então, assim, 5%. Como é que você tem observado esse corte de juros, a baixa da Selic já é histórica, baixando mais, para a performance do fundo ou essa gestão do fundo? Bom, primeiro eu acho que o Banco Central está sendo conservador. Você pode concordar ou não com o que ele está fazendo, mas ele tem sido consistente e coerente. O que o Banco Central está dizendo é o seguinte: o Brasil é um país hoje com conta corrente ok, não temos déficit em conta corrente relevante, temos reservas internacionais, é uma democracia, um mercado aberto, mas a gente tem uma dívida pública que está numa trajetória complicada. A reforma da Previdência é suficiente para estabilizar essa trajetória e sinalizar um equilíbrio das contas públicas lá na frente. Isso vai levar o Banco Central, pós-reforma, a levar os juros provavelmente para 5%. Sim. O que está acontecendo, gente, é o seguinte: tem uma gangorra. Quando os juros estão muito pesados, o valor dos ativos reais cai. O que está acontecendo no Brasil agora é o contrário, os juros caindo, o que vai fazer uma grande valorização dos ativos reais, principalmente das ações em bolsa. Sim. Então acho que é um cenário prospectivo super favorável. E tem um outro ingrediente aqui, Walter, foi a reunião em Osaka agora, a reunião do G20, que sinalizou uma coisa importantíssima para a gente, né? E aí, falando de empresas brasileiras, uma parceria aí possível, acho que não está firmado ainda, Quase mas completo. quase completo, do Mercosul com a União Europeia. Como é que você observa também esse outro movimento positivo? O Brasil estava atrasado, a gente tinha uma posição ideológica que estava atrapalhando o Brasil, que é um exportador nato, a buscar acesso a novos mercados. Eu acho que isso é um sinal maravilhoso de uma nova política. Nós temos hoje uma política econômica muito liberal no Brasil, e isso é muito benéfico. Além disso, tem uma outra coisa importante. O mundo hoje, as pessoas às vezes falam de cenário internacional complicado. O cenário internacional é muito favorável. Sim. O mundo inteiro cresce, mas não cresce muito. A gente tem, inclusive, nos últimos dias, vendo a taxa americana de 30 anos encostando no Fed Funds, que é a taxa de curto prazo. Esse ambiente de juro muito baixo, e ainda mais o acesso do Brasil à União Europeia, vai fazer com que tenha uma enxurrada de investimentos estrangeiros aqui no Brasil. Mas aí você tem por outro lado, é até uma dúvida minha, você tem por outro lado, às vezes o FMI soltando nota de uma economia global pouco acelerada, desacelerando às vezes isso, e o Fed sinalizando num ano aumento de juros e fez completamente o oposto agora. Até, bom, o juro está negativo. Os juros americanos encontraram o teto. O Fed começou a ser mais hawk, mais agressivo na puxada de juros, e a economia começou a engasgar. Eles falaram, opa, vamos voltar um pouquinho. A Europa cresce pouco, mas tem que lembrar um ponto importante. Isso. A Inglaterra, o Reino Unido, que não faz parte do euro, quer dizer, faz parte da zona econômica europeia, mas a moeda é a Libra. E está tendo essa dificuldade enorme para fazer o Brexit. Imagine se ela tivesse como moeda o euro. Sim. Seria um custo impagável. Isso, para mim, sinaliza que nos próximos anos ninguém vai tentar sair do euro. Então a gente tem uma estabilidade. A China tem reduzido a velocidade do crescimento, mas é uma economia muito maior do que era 15 anos atrás. Então ainda é o grande fator de crescimento global. E a gente tem a chegada agora, a emergência da Índia como potência. Sim. Então eu acredito que o mundo vai estar crescendo numa velocidade mais baixa, que é muito bom para o Brasil. Se a gente fizer o nosso dever de casa, todo mundo vai olhar para uma economia de mercado de consumo muito grande, 200 milhões de pessoas, num país que está arrumado. Então, eu acho que isso vai fazer com que o dinheiro venha para cá. Num ambiente de juro baixo, a confiança voltando, o empresário também vai ter que voltar a investir. Só que ele não tem BNDES, Caixa, dando dinheiro farto e barato, subsidiado, como no passado. Essas empresas vão ter que vir ao mercado, emitir ações, emitir títulos de crédito, o que vai fazer com que os ativos tenham mais liquidez, mais players, o mercado com mais profundidade vai dar mais capacidade para o gestor. Isso no momento em que o cliente, que sempre teve
Imagine 5 anos atrás ter 14% ao ano isento de imposto. Para que tomar risco? Agora o cliente tem que tomar risco. É uma combinação maravilhosa. Eu acho que nós estamos no melhor momento da história do mercado de capitais brasileiro. Pessoal, é sensacional, né? A gente está com o CEO aqui da Azequest, uma aula de, apresentando fundos, apresentando a casa, quer dizer, ela não precisa nem de apresentação, já fala por si mesmo. Satisfação em tê-lo conosco aqui, Walter. Vou lançar um desafio. Diga lá. Bolsa 200 mil em 3 anos. Rapaz, vamos lá, hein? Me cobre. Vida longa, hein? Vida longa, Azequest. Obrigado pela confiança. Obrigado.